Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à nossa primeira aula sobre multiplicação. Agora é claro que para você entender bem essa aula de multiplicação, você primeiro precisa saber a adição, né? Se por acaso alguém não souber a adição, vou colocar o link aqui para a nossa primeira aula de adição. E você precisa saber a tabuada, essa tabuada que é tão importante e que é fundamental para você saber conseguir multiplicar bem. Ok, pessoal? Então vamos lá. Beleza, pessoal? Então vamos lá. Vamos então resolver essa multiplicação, tá? 148 vezes 7. Esse x aqui, pessoal, é o símbolo da multiplicação. Eu quero saber qual é o resultado dessa multiplicação. Uma coisa interessante é que quando nós começamos a estudar a multiplicação, lá no ensino fundamental, o símbolo que normalmente é utilizado, quer dizer, o símbolo que na verdade sempre é utilizado quando você está vendo multiplicação pela primeira vez é o x. Só que, uma curiosidade, à medida que você vai avançando no estudo da matemática, chega um momento que você começa a usar o x para outra coisa. O x passa a ser uma variável, tá? Então, nesse momento posterior, nós deixamos de simbolizar a multiplicação por x. Ô, Cauê, e nesse momento posterior, nós vamos usar o que para representar a multiplicação? Ou a gente usa um ponto, ou a gente até não usa nada, né? Quando você tem uma operação que não aparece o símbolo da operação, subentende-se que é uma multiplicação, tá? Mas eu falei isso daí só por curiosidade, como eu estou colocando aqui uma aula que talvez alguns alunos estejam vendo multiplicação pela primeira vez, então é muito comum que quando você veja pela primeira vez, você represente a multiplicação por x. Então vamos lá, eu quero saber o resultado dessa multiplicação. 148 multiplicado por 7. Bom, eu vou armar a multiplicação. Como é que a gente arma a multiplicação? Veja só, eu vou pegar esses dois valores e vou colocar um embaixo do outro. Só que sugestão, coloque sempre o número que tem mais algarismos em cima, tá? Isso ajuda bastante, na minha opinião. O que tem mais algarismos, você coloca em cima. Então, por exemplo, o número 148 tem 1, 2, 3 algarismos, enquanto que o número 7 só tem um algarismo. Então, eu vou colocar um embaixo do outro, só que o que tem o número 148 eu boto em cima, porque ele tem mais algarismos, eu vou seguir essa sugestão, e o 7 eu vou colocar embaixo do 148. Então, olha só, coloquei o 148 e vou colocar o 7 embaixo dele. Beleza? E agora ó, eu vou representar, vou deixar claro que é uma multiplicação. Ok? Então, aqui em cima, isso aqui é uma multiplicação. Isso aqui embaixo também é uma multiplicação. Só que essa de baixo, ela já está no formato que nós fazemos a conta, tá certo? Então, esse formato aqui de baixo é o formato mais utilizado quando você vai fazer a conta. Então, vamos lá. Pessoal, essa é a nossa primeira aula de multiplicação. Nas aulas 1, 2 e 3 de multiplicação, eu vou me preocupar em mostrar para vocês o algoritmo da multiplicação. O que é o algoritmo da multiplicação? Algoritmo, pessoal, é como se fosse uma receita de bolo. É o passo a passo. Isto é, ó, faz isso, depois faz aquilo outro que dá certo. Ok? Então, aulas 1, 2 e 3 de multiplicação, vou ver com vocês o algoritmo da multiplicação. Faz assim que dá certo. Na quarta aula, vai ser uma aula que eu vou mostrar para vocês por que esse algoritmo dá certo. E detalhe, essa quarta aula vai ser uma aula opcional, tá? Só para aqueles alunos que são curiosos e querem saber por que esse algoritmo dá certo. Mas não é uma aula essencial, ok?
Então vamos lá. Qual é o algoritmo da multiplicação? Veja só, nessa multiplicação eu vou começar pegando esse 7 e multiplicando por esse 8, tá? Veja como aí já aparece logo de cara a importância do conhecimento da tabuada. Então, 7 vezes 8 dá 56. Só que aí o que acontece? Eu não vou botar 56 aqui. Eu só vou deixar o 6 aqui, tá? Só vou deixar o 6. E os 50 eu vou passar para a coluna seguinte. Só que 50 dessa coluna equivalem só a 5 da coluna que está à esquerda dela, tá? Então, de novo, 7 vezes 8 dá 56, eu só vou deixar o 6 aqui, e os 50 dessa coluna eu vou transformar em apenas 5 dessa, e eu vou colocar esse 5 aqui em cima. Então, olha só, 7 vezes 8, 56, deixei 6, cadê os outros 50? Transformei os 50 dessa coluna em 5 dessa outra coluna, coloquei ali em cima. Olha agora o que eu vou fazer. Eu vou pegar esse 7, que eu já tinha multiplicado pelo 8, agora eu vou multiplicar pelo 4. Então, ó, 7 vezes 4 dá 28, tá? 7 vezes 4, 28. E eu vou adicionar com esse resultado aqui de cima. 7 vezes 4, 28. 28 mais 5 dá 33. Ok? Então, eu vou botar esse resultado aqui embaixo, mas eu não vou, na verdade, botar o 33 aqui embaixo. Eu só vou deixar o 3 aqui. Caú, e os outros 30? Os outros 30 dessa coluna eu vou transformar em 3 dessa coluna que está à esquerda dessa daqui. Tá? Então, olha só. 7 vezes 4, 28, mais 5, 33. Só deixei 3 aqui e os outros 30 eu transformei em 3 da coluna que está imediatamente à esquerda. E agora o que eu vou fazer é pegar esse 7 e multiplicar por esse 1. E vai ficar 7 vezes 1, que dá 7, e vou adicionar com o que tem aqui em cima. Então, 7 vezes 1 dá 7, 7 mais 3 dá 10. Como não tem mais nada depois, eu vou botar direto esse 10 aqui. Então, vai ficar assim, ó. Então, o resultado dessa multiplicação de 148 por 7 deu quanto? 1036. Vamos só colocar esse resultado ali em cima. Olha só. Ok, pessoal? Então, esse é o algoritmo da multiplicação. Veja que nesse momento eu não estou querendo justificar. Olha, isso aqui acontece por causa de tal motivo. Não. Por enquanto, eu estou querendo só que você aprenda esse algoritmo. Beleza? Então, para essa primeira aula, nós vamos ficando por aqui. Valeu, pessoal. Um abraço e até a próxima.